começando mais um Questão de Saúde e hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre a saúde dos gatos. Eu estou aqui com a veterinária Raquel Redaelli. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, Letícia? Tudo bem. Raquel, primeiro vamos começar falando da alimentação dos felinos, né? Porque existem muitas marcas, vamos dizer, muitas raças desses animais e essa alimentação pode ser bem diferenciada. Sim. Na verdade, o ideal é sempre procurar dar uma ração comercial, tá? A alimentação caseira para gato não é adequada, a menos que ela seja muito balanceada, calculada e com suplementações. As suplementações são muito bem calculadas também. Então não é simplesmente fazer uma comida em casa e dar para o gato ou achar que a mesma coisa que nós vamos comer, o gatinho pode comer. Não é assim. Gato tem necessidades nutricionais bem diferentes da gente. Gatos são carnívoros essenciais. Eles precisam de proteína. Tá? Eles precisam de proteína para viver, mas ao mesmo tempo eles não precisam exclusivamente de proteína. Se nós dermos apenas carne, por exemplo, eles vão ter problemas de saúde. Então, se não é para fazer uma dieta calculada, balanceada, então é melhor fornecer uma dieta caseira. Tá? E aí uma dieta comercial, dentro das dietas comerciais nós temos várias linhas. Nós temos as dietas secas, os alimentos secos e os alimentos úmidos. Os alimentos secos são os em grãos, os em pacotes, eles têm um tempo de duração de prateleira muito grande, todos eles são balanceados, 100% balanceados, desde as de menor qualidade até as de maior qualidade. A diferença na qualidade, ela está no aproveitamento que o animal faz daquele alimento. Então, a principal coisa que nós falamos é a digestibilidade. Quanto que o animal ingere que ele aproveita. Então, as rações super premium, que são essas mais caras que tem no mercado, de 100% da ração que o animal come, às vezes 80 a 85% fica no organismo e 15% vai ser expelido nas fezes. Então, tem um aproveitamento de 85%. Enquanto que uma ração premium, que é uma ração de um pouco menos qualidade, são 80%, 75%. E as rações de baixa qualidade, às vezes 65%, 70%. Então, o custo da ração também está relacionado com isso, né? As rações úmidas, os sachês, eles são altamente indicados para gatos, não contraindicados, como dizem, tá? São muito indicados para gato, porque gato, no geral, toma menos água do que ele deveria. E ele, então, com a ração úmida, nós estamos fornecendo um teor de água muito grande para ele. O sachê, ele tem 80% de água. Então, nós estamos fornecendo líquido para esse gatinho, tá? Além de distribuir potes de água pela casa, é importante que a gente também dê o sachê. Se a gente pudesse alimentar os gatinhos só com sachê, eles seriam ainda muito mais saudáveis, iam ter muito menos problemas renais e menos problemas urinários, tá? Porque eles iam se manter muito mais hidratados ao longo da vida. E ainda seriam animais mais magros. Sim. Porque é uma ração com menos carboidrato e o gato não precisa de muito carboidrato para sua manutenção, mais proteína. Então, só que claro, como tem um custo, o custo acaba sendo muito alto, porque para o gato comer bem, comer a quantidade energética que ele precisa diariamente, ele precisa de 3, 4, 5 sachês por dia. Depende do tamanho do gato. Então isso vai depender, daí isso vai acabar, às vezes torna inviável. E a ração seca, por melhor qualidade que ela tem, acaba até custando menos do que isso por dia, né? Sim. Mas é importante sempre procurar dar uma ração de boa qualidade. E agora sim, as pessoas que de repente estão nos assistindo e tem o seu gatinho, estão ouvindo isso da ração, mas tem um pouquinho, eu tenho pena, eu dou um pouquinho de comida, um pouquinho de alimentação também. Isso tem problema? Depende, tá? Isso engorda. E a gente vê que não existe mais gato magro. Muitas vezes a pessoa diz, meu gato tá muito magrinho. Não, teu gato não tá magro, teu gato está bem. Só que a gente não vê mais gato que está bem.
A 90% dos gatos estão obesos, eles estão ou pelo menos com sobrepeso. A gente não vê mais gato com peso normal. Por quê? Com o estilo de vida que os gatos hoje têm, o sedentarismo, então o gato está só dentro de casa, ele quase não se exercita, ele tem ração seca, cheia de carboidrato, né? O dia inteiro à disposição. E ainda a gente fica dando extras, petiscos, né? Os petisquinhos, coisinhas extras e comida além. Sim. Então isso tudo é que nem a gente ficar dando para criança coisinhas fora das refeições durante o dia. Tem gato que, por exemplo, tem muita sensibilidade para doce, certo? A minha gata tem. É interessante. Sensibilidade no sentido de gostar. Paladar para doce, fiquei enlouquecida com doce. Gosta, pois é, engorda. Engorda. Então eu digo assim, o gato gosta de um petisco, o gato gosta de comer uma coisa extra, ou tu vai dar um pedacinho de carne, um presuntinho magro, coisa assim, ou tu vai dar um pouco de sachê, tá? De sachêzinho. Mas daí é uma colherinha, é um pouquinho mais, ou o sachê misturado com mais água, que daí ele vai estar tomando mais água, vai estar se estufar, né? E isso também tudo depende do estado de saúde do gatinho, porque dependendo da idade, do estado de saúde, dependendo, tem coisas que o gatinho não vai poder nem sequer pensar em comer. Por exemplo, a gente não vai poder dar pedaços de carne ou presunto para um gato que é doente renal, então precisa ser avaliado nesse sentido. E para os bebezinhos, filhotinhos, né, de gatos, como é que ficaria essa alimentação logo que deixa o mamar? Tá, daí assim, ração de filhotes, né, claro, de preferência uma ração super premium, procurar dar uma ração de boa qualidade na fase inicial da vida, mesmo que assim, depois, quando é adulto, eu não posso manter uma ração tão boa, tão cara. Então, mas pelo menos quando ele tá na fase de formação dos ossos, das cartilagens, dos órgãos, de tudo, dá uma ração de boa qualidade para ele se desenvolver bem, a imunidade dele se desenvolver bem, né? Então, uma ração super premium. O que é importante? Na fase de filhote, variar a ração. A gente vai ir trocando de ração, sempre fazendo uma adaptação por causa de diarreia, vômito que pode estar, alteração gastrointestinal, então tu vai ir trocando ao longo dos dias, assim, misturando, mas tu vai dar rações de diversas marcas e sabores, vai dar sachê 2 a 3 vezes por semana, tu vai dar de vez em quando uma carninha, vai dar de vez em quando um presuntinho, porque o gato, se ele se acostuma a comer uma coisa, ele pode viver a vida inteirinha dele comendo só aquilo e não mudar nunca. E aí, eventualmente, quando o gato é adulto, tu precisa entrar com uma ração especial, tu não consegue. Ou tu quer determinar uma outra alimentação para ele, ou tu quer melhorar a qualidade da alimentação dele, não consegue, porque ele está acostumado com aquela, tá? Então, é na fase de filhote que a gente consegue apresentar ao gatinho as diversas possibilidades de alimento que tem para ele se acostumar com essa variedade. Ele é um animal, digamos, de difícil adaptação. Por exemplo, se a pessoa tem que viajar, vai levar o gatinho. Não se adapta muito a novos lugares, novas pessoas também. Eu não concordo. Não, eu acho assim, tá, se a gente tem um gato adulto, nunca viajou na vida, dele tá com 5 anos de idade e eu quero viajar com ele vai sentir. Mas se é um gato que desde pequeno, desde que a gente adotou, começa já levar para as visitas no veterinário, já costuma usar a caixinha de transporte, já leva conhecer diversas pessoas, traz pessoas em casa, é um gato que vai se tornar sociável e que vai ser fácil de adaptação. Eu tenho minha gata mais velha, que quando eu peguei ela era muito pequenininha e eu trazia ela da faculdade para Caxias, eu trazia de Porto Alegre para Caxias todo final de semana. Hoje ela entra no carro, ela dorme dentro da caixa de transporte super tranquila e onde eu for com ela, desde que eu esteja, ela tá 100% bem. Ela já passou verão comigo em diversas casas de praia diferentes, sabe? Qualquer lugar que eu levar ela, desde que eu esteja junto e que não tenha outros gatos, ela não gosta de outros gatos. Mas tu precisa estar junto. E eu preciso estar junto. Sim. Se tem outras pessoas, ela não fica bem. Mas assim, não, ela é da casa.
ela não vai se adaptar em outro lugar. Não, ela se adapta e ela viaja muito bem. Então é só questão de adaptação. Acostumar desde pequeno e ter os instrumentos certos. Então, né, acostumar a andar na caixa de transporte, ter a caixa de transporte em casa como um instrumento realmente, porque a caixa de transporte para eles é um objeto de segurança, tanto para viajar quanto simplesmente para ir no veterinário. Então é interessante ter a caixa de transporte em casa aberta com um paninho dentro para o gatinho aprender a dormir dentro da caixa de transporte. Daí ele deita, dorme ali. No momento que precisa sair de casa com ele, o trânsito não é um problema para ele, porque ele está no local de segurança. Então, se chegando na clínica veterinária talvez possa ser um estresse para ele, vai ser só no momento que tirou ele da caixa de transporte em diante. Enquanto ele está ali, dentro da caixa de transporte, ele está bem. Então, isso é muito importante das pessoas, assim, começarem a ter esse hábito. E tem como a gente apontar quais são as doenças ou os problemas que eles normalmente mais apresentam, para que as pessoas tenham um certo cuidado para isso? Na verdade, assim, os sintomas mais comuns em gato, assim, pensando assim, os sintomas mais comuns é uma coisa, quais as doenças mais comuns que eles apresentam é outra coisa. Então, os sintomas mais comuns nos gatos, primeira coisa, não querer comer, apatia, ficar quieto, mais quieto do que o normal e não querer comer. E geralmente quando isso acontece, isso é um alerta, porque gato deixa para avisar que ele tá doente quando ele já tá muito mal. Gato não é que nem cachorro, né? Às vezes cachorro ali tá com uma dorzinha e já tá olhando pro dono pedindo socorro. Gato, ele vai... alguma coisa no organismo tá acontecendo e ele vai mascarando até que às vezes, né? Então, assim, se o gato ficou estranho, leva pro veterinário avaliar, porque alguma coisa deve ter. Normalmente, quando chega para você, o que eles apresentam? Geralmente, ou tá com vômito, ou não tá querendo comer, tá abatido, tá quieto, ou encosta, ele reclama. E aí, quando a gente vai ver no exame clínico, muitas vezes o animal já está desidratado, muito desidratado, ou tem alguma dor realmente à palpação, tá cabisbaixo, tá com sinais de anemia, né? E falando assim das doenças, as doenças mais comuns que os gatos apresentam, a primeira doença mais comum dos gatos, disparadamente, é a doença renal crônica, tá? Doença renal crônica, os cânceres de maneira geral, é muito comum os gatos terem, tá? Tem que se prestar bastante atenção nas doenças virais, a leucemia felina principalmente, que muita gente não sabe nem que existe, mas ela existe, ela é prevalente aqui na nossa cidade também. Então, um gatinho que tem acesso à rua e que vai ter contato com outros gatos passeando na rua, tem que cuidar, porque o contágio da doença é pelo contato com outros gatos desconhecidos, enfim. Mas a boa notícia é que existe teste para diagnosticar e existe vacina para proteger. Só que a vacina que se costuma fazer normalmente não protege. Então é uma vacina especial, que aí não se tem a rotina de fazer e por isso acaba que existe a doença no nosso meio. E é uma doença altamente fatal. Então, digamos que os gatos de apartamento, de dentro de casa, são bem mais protegidos que os gatos de rua. Sim, daí esses gatos têm mais risco assim, de doença renal, cânceres, né? Esses daí não é tanto as doenças virais. Gatinho que tem acesso à rua, as doenças virais acontecem bastante. E quais os cuidados que a pessoa que tem o gato bem próximo no apartamento ou em casa, né? Cuidados com a higiene do gato, essa troca, né? Para a saúde da pessoa? Da pessoa, essa troca, animal e a pessoa. Para a saúde da pessoa é importante, assim, manter o gato desverminado, fazer remédio para vermes a cada 4 meses, a cada 6 meses, depende da orientação do veterinário. Manter com antipulgas, porque também é uma questão de saúde, né? De higiene, né? Por mais que o gatinho não vá pra rua, muitas vezes assim, tem cachorro no prédio,
Tem a pessoa, daqui a pouco a pessoa que trabalha em casa tem muito cachorro em casa e traz pulga no sapato, ou a pessoa mesmo traz pulga da rua, esse tipo de coisa. Então, fazer antipulgas eventualmente no gatinho vai manter a casa mais higienizada. Escovação do gato é importante para o gato e é importante para a casa. Porque para o gato é importante porque ele inevitavelmente vai ingerir pelos, porque ele se limpa, se lava. E ele vai engolir isso e ele vai perder muito pelo. Se a gente escova eles diariamente, ou o máximo que puder, além deles não ingerirem tanto, a gente evita que caia tanto pelo na casa também. Isso é bem importante. Banho nos gatos é uma coisa que não é extremamente necessária. Dá para pensar em dar banho neles, assim, eu tô dizendo os gatos de pelo curto, que daí não tem uma necessidade tanto. Uma vez por ano, a cada 6, 8 meses, dá para pensar em dar. Claro que é mais fácil para o próprio gatinho se higienizar se eles estiverem com o pelo limpo, mas tudo isso vai depender também de uma adaptação. Também é difícil, vai pegar um gato de 6 anos de idade que nunca tomou banho na vida e vai querer botar no banho, vai ser um estresse. Então não, então se acostumou o gatinho desde jovem a tomar banho, dá para manter. Se não, às vezes é melhor nem evitar, né? Gatos de pelo longo, daí é essencial dar banho frequente, daí é muito difícil realmente manter sem os banhos. E gatinhos sem raça, com raça, a gente tem como fazer algum tipo de indicação, digamos, para a criança? Difícil de te dizer, porque tem muitas raças que são de gatinhos mais dóceis, que a gente daí são conhecidamente dóceis, né? Só que os gatinhos sem raça definida também, eles são... Aí é cada um mais fofo que o outro, um mais né? fofo que o outro. Então, eu sou tão a favor da adoção, sabe? Eu acho que tem tanto gato aí precisando de ajuda, precisando ser adotado, e eles são tão queridos, tão fofos, tão dóceis, que não precisa ir atrás de um gato de raça para querer um gato dócil. Não é isso. A pessoa vai atrás de um gato de raça quando ela está buscando um padrão estético, né? E assim, nem o tamanho, porque a grande maioria dos gatos tem o mesmo tamanho, a menos que nós estejamos falando dos gatos gigantes. Mas senão a grande maioria, o vira-lata ou o gato de raça, eles têm o tamanho quase que padrão, né? Ele vai variar ali dos 3 aos 6 quilos, mais ou menos, né? Agora, se a pessoa quer o padrão estético, quer seguir um padrão estético, eu quero aquela raça porque eu acho aquela raça linda. Mas, na minha visão, os gatos sem raça definida, assim, cada um tem a sua beleza única. E é um mais lindo que o outro, né? Eu sou suspeita de falar que eu adoro. Né? Eu adoro. Eu tenho um persa porque eu adotei ele de uma cliente que não estava conseguindo dar conta de cuidar, porque o persa é um gato que dá bastante trabalho. Então eu acabei pegando ele por um pouco de pena do próprio gatinho, mas a minha preferência é sempre os gatos sem raça definida. Você falou que o persa dá bastante trabalho. Qual é a diferença de trabalho? Primeiro que é um gato que ele tem o pelo bem longo, tem que... ele tem que ser escovado frequentemente, diariamente. Se ele não é escovado, o pelo inosa. Depois que o pelo inosa, só tosando. Se não consegue manter o pelo dele desinosado, tem que manter ele tosado. Então, assim, é um gato que tem um custo de manutenção alto, porque precisa de banhos frequentes, precisa de tosa mais frequente. É um gatinho que tem, a grande maioria deles, aquele problema de obstrução de ducto lacrimal, então sai lágrima, ele tem o narizinho muito achatado, e aí ele tem um extravasamento de lágrima, fica com o pelinho manchado, tem que limpar todos os dias. Então tem alguns cuidados a mais, é um gatinho mais sensível com a questão de alimentação, né? Às vezes assim, ele comeu uma coisinha diferente que a pessoa estava comendo ali, e deu uma comidinha diferente para ele já vai ter uma diarreia, já vai ficar com as fezes amolecidas. Então é um gatinho sensível. Agora então, Raquel, gato ou cachorro? Existe alguma coisa que a pessoa sinta por escolher preferência por gato,
é uma afinidade que ela vem ao natural, porque gato e cachorro é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, os dois dão uma questão de uma sensação de companhia muito grande, tá? Então, assim, depende... Por que o número de pessoas que estão adotando gatos está aumentando tanto no mundo? Hoje em dia, o número de gatos ainda é menor, mas gradativamente aumentando, proporcionalmente aumentando mais do que o número de cachorros. No mundo, isso, no Brasil também. Porque muito por causa do estilo de vida das pessoas, claro, né? A verticalização, tá todo mundo morando em apartamento, passa o dia inteiro fora de casa. O gato, ele é um ser que, dizem tanto que é um gato, o gato é um ser independente. Sim, ele é um gato, ele é um independente no sentido de que ele pode ficar em casa sozinho, ele vai fazer xixi, cocô na caixa de areia, no seu espacinho, pode ficar lá com a comida, enquanto que o cachorro, ele fica dependente nesse sentido. Ele não pode ficar, ele precisa que alguém leve ele, oriente ele na hora de fazer o xixi e o cocô. Mas o gato, ele é totalmente dependente de afeto. Quem tem gato começa a perceber isso. Então as pessoas têm inicialmente, quem não tem contato com gato, tem essa ideia de que o gato é independente, que ele é arisco, que ele faz as coisas que ele quer, que ele não tá nem aí pro humano, essas coisas, e que gosta de cachorro. E depois que a pessoa começa a conviver com o gato, ela começa a perceber como o gato é afetivo, como o gato, ele tá próximo da pessoa sempre. O gato, ele vem nos receber na porta, o gato tá do nosso lado o tempo inteiro, ele é super carinhoso, né? Então, o que acontece muito é a quantidade de pessoas que eu escuto dizendo: eu odiava gato. Odiava gato, até que apareceu o primeiro gato na minha vida. E aí a pessoa se apaixona por gato e diz: hoje eu não teria mais cachorro. Acontece com muita gente, porque é muito mais fácil de ter gato. Eu acho muito mais fácil de ter gato, por questão de tamanho, por questão de estilo de vida, e também porque o gato supre as necessidades afetivas que a gente tem de um animal de estimação de forma muito satisfatória. E eles são lindos, eles ocupam um espaço na casa que também não compete com a gente, não compete, enquanto que o cachorro, ele tá sempre competindo com a atenção, né? Ele tá sempre precisando de atenção, diferente um pouco do gato. Então, só que uma coisa que é muito importante, assim, das pessoas sempre pensarem quando querem adotar um bichinho, se querem um gato ou um cachorro, é realmente pensar se querem um gato ou um cachorro. Então, gosto de gato ou gosto de cachorro. E nunca, jamais adotar um gato achando que vai ter um cachorro em casa. Aí complica. E aí vem muitos problemas de comportamento e muitos problemas de rejeição de gatos. Porque o gato, ele é diferente, o gato, ele tem suas particularidades que quem gosta, a gente que gosta de gato, tolera. Porque são coisas que a gente daí nem se incomoda. Ele estraga o móvel, estraga. Fazer o quê? Solta pelo na casa? Solta. Fazer o quê? A gente limpa, né? Agora vai querer achar que tu tem um gato em casa e que esse gato não vai fazer isso, né? Então, e daí também não é nem um cachorro que a pessoa quer, é um ursinho de pelúcia, muitas vezes, né? Mas eu não quero que faça cocô, eu não quero que tenha cheiro, eu não quero que faça barulho, eu não quero, né? Então é um ursinho de pelúcia. Então essas coisas têm que ser muito bem pensadas antes também, né? Pra não ter os problemas de abandono, porque tem muito problema de abandono também, claro, né? Tem que ter todos esses cuidados e principalmente muita consciência também. Consciência, tradução, claro. Tá ótimo então, Raquel. Quero agradecer a sua participação aqui no programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Por isso também que você escolheu trabalhar com gatos, né? Unicamente. Isso aí. Sou muito feliz por isso. Que bom, então. Muito obrigada. Obrigada. E o programa Questão de Saúde de hoje vai ficando por aqui. Até o próximo.